Abertura. Bem-vindos ao Papo e Mente. Prepare-se para uma viagem filosófica como você nunca viu antes. Hoje, vamos falar de um cara que não só sacudiu o mundo da filosofia, mas também deixou todo mundo pensando se a gente pode confiar até naquilo que achamos mais certo. Estou falando de David Hume. Ele não era um filósofo qualquer. Era o tipo de pessoa que olhava para o sol e pensava: será que ele vai realmente nascer amanhã? Então, se você acha que filosofia é só papo sério, prepare-se para mudar de ideia. Vem com a gente explorar a mente brilhante de Hume e descobrir como ele transformou a maneira como pensamos sobre o mundo. Quem foi David Hume? David Hume nasceu em 26 de abril de 1711 em Edimburgo, na Escócia. Imagina só, naquela época a galera estava mais preocupada com espadas e castelos, e ele estava lá pensando: como é que o conhecimento realmente funciona? E, claro, ele não era exatamente um patinho feio da filosofia, mas também não era o príncipe encantado da fama. Ele veio de uma família de pequena nobreza, então, enquanto a maioria estava lutando para sobreviver, ele tinha a oportunidade de ficar em casa e ler. Hume foi para a Universidade de Edimburgo, mas segure-se, não concluiu o curso. Era como se ele tivesse decidido pular a aula e ir direto para o trabalho. Em vez disso, ele mergulhou de cabeça no mundo dos livros e da filosofia, como um estudante que acha que a faculdade é um labirinto sem saída. Aos 23 anos, ele começou a trabalhar no que viria a ser sua obra-prima, o Tratado da Natureza Humana. O livro foi recebido com um gelo polar. A crítica foi tão fria que Hume pensou em desistir e trocar a filosofia por um trabalho mais tranquilo, tipo vender sorvetes. Mas não se engane, o tratado eventualmente se tornou um dos maiores sucessos da filosofia ocidental, e ele provavelmente se sentiu como um rockstar filosófico no final. O pensamento de David Hume, o empirismo. Agora, o que fez Hume ser tão revolucionário? Ele era um entusiasta do empirismo, basicamente a ideia de que todo conhecimento vem da experiência sensorial. Ou seja, Hume estava lá dizendo: ei pessoal, não nascemos com um manual de instruções. Ele acreditava que nossa mente começa em branco, como uma folha de papel, e cada experiência que vivemos é uma nova tinta para essa folha. Hume dividiu o conhecimento em dois tipos: relações de ideias e questões de fato. Relações de ideias são como aquelas regras matemáticas, tipo 2 mais 2 é 4, que são verdadeiras porque, bem, são. Já as questões de fato, como o sol nasce amanhã, são baseadas no que observamos. E pasmem, Hume achava que mesmo quando observamos algo, nunca podemos ter certeza absoluta de que nossas percepções estão corretas. É como se ele estivesse dizendo: pode ser que o Sol se recuse a aparecer amanhã só para nos deixar na dúvida. Ceticismo e conhecimento. Agora, vamos ao ceticismo de Hume, o que realmente balançou as estruturas. Ele questionou nossa capacidade de conhecer a verdade última sobre o mundo. Imagine que você está no jogo da verdade e Hume está lá gritando: e se tudo isso for só um truque? Ele desafiou a ideia de causalidade, o conceito de que uma coisa causa a outra. Para ele, nossa crença na causalidade era baseada na repetição e não em uma certeza lógica. Hume basicamente jogou uma bomba filosófica e disse: só porque você viu um coelho sair de um chapéu várias vezes, não significa que todo chapéu tem um coelho. Ele também trouxe à tona o problema da indução. Em termos simples, ele questionou: como sabemos que o futuro será igual ao passado? Hume nos fez pensar que nossas previsões sobre o mundo são baseadas apenas na nossa experiência passada, e não há garantia de que tudo vai continuar do mesmo jeito. Então, se você estava contando com a mesma pizza toda sexta-feira, Hume talvez te faça pensar: e se o entregador decidir mudar de turno? Impacto no pensamento moderno. As ideias de Hume foram tão impactantes que ele virou um verdadeiro divisor de águas. Seu ceticismo fez Immanuel Kant, um grande filósofo também, afirmar que Hume o despertou de seu sono dogmático. Kant teve que revisar suas próprias teorias depois de ler Hume. Então, se alguém ainda acha que Hume não foi importante, lembre-se de que ele literalmente acordou Kant para a realidade filosófica. Além de balançar a filosofia, Rumi também influenciou áreas como psicologia, ciências cognitivas e economia. Ele foi um dos primeiros a sugerir que nossas decisões são muito mais influenciadas pelos sentimentos do que pela razão pura. Sim, ele pode ter sido o precursor do compre agora e se arrependa depois. A religião e Hume. Agora vamos falar de um tema que era quase um tabu na época: a religião.
Hume não era exatamente o fã número um da religião organizada. Em sua obra Diálogos sobre a Religião Natural, ele fez um trabalho de detetive cético, questionando a validade dos argumentos a favor da existência de Deus. Hume não era exatamente um ateu declarado, mas ele era como aquele amigo que sempre faz perguntas incômodas. Ele simplesmente achava que não dava para provar a existência de um ser divino com base apenas na razão ou na observação. Uma investigação sobre o entendimento humano. E agora, a cereja do bolo. Ou melhor, o molho especial. É o livro Uma Investigação sobre o Entendimento Humano. Lançado em 1751, esta obra é como a versão remasterizada do Tratado da Natureza Humana. Hume reavaliou e reformulou muitos dos conceitos que ele apresentou no tratado e fez um trabalho brilhante ao tornar suas ideias mais acessíveis e compreensíveis. No Investigação, Hume se aprofundou nas questões de conhecimento e percepção de uma maneira ainda mais detalhada. Ele abordou a natureza da razão, da causalidade e da indução com uma clareza impressionante. O livro é um passeio pelo labirinto da mente humana, onde Hume examina como formamos nossas crenças e como as experiências influenciam nosso entendimento do mundo. É como se Hume tivesse dito: se você achou o tratado complicado, prepare-se para um tour guiado mais enxuto e direto ao ponto. E assim concluímos nossa jornada pelo universo fascinante de David Hume. Um homem que desafiou as ideias estabelecidas e nos fez questionar até mesmo o que consideramos mais óbvio. Hume nos deixou um legado de questionamento e ceticismo que ainda reverbera no pensamento moderno. Espero que você tenha gostado dessa viagem filosófica e que tenha se divertido tanto quanto eu. Até a próxima no Papo e Mente.